Amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e dê graça, sabedoria cada dia mais. Amém? Amados irmãos, estamos hoje no livro de 1 Pedro, um livro muito abençoado, onde Deus usa muito o apóstolo Pedro, né? E aqui estamos no livro, no capítulo 4, versículo 1 a seguir. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Olha o que diz a palavra do Senhor. Título da mensagem: Viver para Deus. Será que estamos vivendo para Deus? Ou estamos vivendo para o mundo? Ou para nós mesmos? Aqui está dizendo viver para Deus, né? Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vos com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado. Olha só, Jesus ele padece na carne para pagar a dívida alta que eram os nossos pecados, os nossos delitos. Então Jesus, aqui o apóstolo Pedro diz que ele acabou com o pecado. Alguém pode dizer, mas o pecado está sobre toda a superfície da terra. Como Pedro está dizendo que Jesus acabou com o pecado? Bom, amados irmãos, quando nós rejeitamos o pecado e se apegamos com a santidade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, este pecado ele não tem mais força contra nós. Embora o pecado está nos rodeando, está nos tentando, mas nós temos a graça de Deus de vencer o pecado. Então esse pecado para nós se acabou. Por exemplo, aquela pessoa que peca e não pede perdão, aquela dívida vai só aumentando. Porque ele não tem na consciência que ele tem que pedir perdão e deixar o pecado para ser perdoado. A diferença daqueles que servem a Deus é quando ele peca acidentalmente, né? Ele já pede perdão, aquela dívida é paga, então esse pecado é acabado da vida dele. Não é aquele pecado que a pessoa fica nele a vida inteira, pede perdão e está nele a vida inteira. Não. É um pecado que quando ele comete, ele falha com Deus, ele peca. Mas ele já vem e pede perdão e o Senhor dá dívida paga. Então o pecado acabou para aqueles que andam com o Senhor. O pecado já não tem mais poder sobre aqueles que andam com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí vai explicar que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Segundo o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Então ele vive uma vida santa. Para esses, o pecado já morreu. A morte já morreu. Porque nem a morte tem poder sobre aqueles que estão com Cristo, porque ele passa da morte para a vida. Então ele não é uma morte que ele morre perecendo porque ele não alcançou a graça de Deus, ele morre para a maior vida ainda, né? Então para o crente salvo fiel, ele só ganha, porque ele está do lado do vencedor, que é Jesus Cristo. Olha só que interessante a palavra do Senhor. Versículo 2: Para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, esse tempo que nós temos aqui na terra ainda, é para nós vivermos segundo a palavra de Deus e não segundo as concupiscências dos homens que não têm Deus. O que significa a palavra concupiscência? Significa um desejo desenfreado
da carne de pecar contra Deus. É o significado da palavra concupiscência. É o desejo desenfreado de viver pecando e cada dia mais quer pecar. Então, o apóstolo Pedro diz: não viva em concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque o homem ele só quer pecado, mas Deus ele é santidade. Entendeu? Então nós não devemos olhar para aqueles que vivem da concupiscência, que quer dizer eles vivem no desejo desenfreado, cada dia mais quer pecar. Que agora nós vivamos se santificando, vivendo uma vida com Deus, que nem Enoque. Enoque andava com Deus. Quando diz andava com Deus, Enoque tinha um compromisso com Deus. Enoque santificava a Deus, se santificava, e Deus então tomou para si. Enoque é tomado para si, né? No livro de Gênesis é o primeiro arrebatamento, foi o arrebatamento de Enoque. Por quê? Porque ele andava com Deus. Como é maravilhoso, amados irmãos, andar com Deus. Muitos rejeitam andar com Deus, rejeitam os seus pecados, mas é tão maravilhoso. Eu não sei como viver, eu não sei viver sem meu Deus, eu não sei como as pessoas conseguem viver sem Deus. E muitos que dizem que está vivendo com Deus, está vestindo que nem o mundo, falando que nem o mundo, fazendo que nem o mundo, e não tem aquele desejo de santificar. Ele quer Deus, mas ao mesmo tempo ele exalta, engrandece Satanás com o seu modo de vida. Isso é muito horrível, amados irmãos. Veja no versículo 3 do capítulo 4 que Pedro vai dizer, cheio do Espírito Santo: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgia, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Olha que tanta comida tem nesse versículo 3, amados irmãos. Então vamos entender aqui. Quando Pedro fala de soluções, o que quer dizer a palavra de soluções? É a pessoa que não tem uma ligação com Deus, não tem união com Deus. Ele quer cada dia mais afastar de Deus. Ele quer cada dia mais pecar contra Deus. Ele quer cada dia mais viver para o mundo, agradando a Satanás e a si mesmo, no corpo, agradar a carne dele. Ele não tem aquela união com Deus. Ele vive uma dissolução, né? Longe de Deus, longe dos princípios santos de Deus. E o que quer dizer a palavra orgias? Pessoas que se pegam com idolatrias, amados irmãos, ou prostituições, sexos ilícitos, bebedice e tudo mais que vocês pensarem de podridão, essa pessoa vive nessas orgias carnais e banais. Aleluia, glória a Deus. A glutonarias, a pessoa que come demais, mas não é só isso, ele come demais, mas ele está nas rodas dos escarnecedores, nas mesas, nas noitadas, comendo muito, bebendo muito, pecando contra Deus de todas as formas. Então esta é a vida do homem e da mulher que vive em glutonarias, né? Então tudo isso, amados irmãos, tudo isso é pecaminoso e muitos vivem nessa orgia. Muitos até crentes, amados irmãos, vivem nas mesas dos escarnecedores, nas rodas dos escarnecedores, para agradar até mesmo parentes que estão vivendo nessas práticas. Você tem que entender que você agora tem uma vida nova com Deus. Se o teu parente não tem, ore por ele, mas fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que não agrada a Deus. Você não pode desagradar a Deus para agradar o teu parente. Você que tem que entender isso. Você tem que amar eles, orar por eles, mas não fazer o que eles fazem. Até porque se eles verem você fazendo a mesma coisa, eles nunca vão se converter. Porque não vai ver algo bom em você, não vai ver Cristo em você.
O apóstolo Paulo diz que nós somos carta lida e relida por todos, né? Olha no versículo 4. E acham estranho não corredes de solução. Glória a Deus, vamos lá. E acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. E esses tais que andam nessas orgias, nesses pecados, acham estranho que nós não corram com eles nesse mesmo sentido, que nós não fazemos as mesmas coisas que eles fazem. Então o que eles fazem? Blasfema de nós, dizendo que nós somos quadrados, radicais, estranhos, ignorantes, só porque nós não vivemos nessas orgias, nesses pecados com eles. Eles desaprovam nós e falam mal de nós. Está dizendo aqui, blasfemam contra vós, contra nós. Mas Deus bate palma para nós, no sentido de se alegrar por ver que nós estamos andando agradar a Ele, não ao homem. Glória a Deus e aleluia. Versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que é preparado para julgar os vivos e os mortos. Eles vão ter que dar conta. Aqui o Senhor vai pedir conta com cada um dessas pessoas que vive na dissolução, na orgia, na glutonaria, na idolatria. O Senhor vai pedir conta com eles. Eles vão ter que dar conta de tudo que está fazendo. E se o crente andar que nem eles, vai ter que prestar conta também. Vai estar no mesmo patamar. É por isso que Pedro está dizendo, nós não podemos fazer o que eles fazem. E quando nós não fazemos, ele nos reprova. Eles nos reprovam, mas Deus nos aprova. Aleluia, esse é o mais importante. Porque quando o homem nos desaprova e Deus aprova, é diferente. O duro é quando o homem aprova e Deus desaprova, né? Versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então o evangelho, amados irmãos, ele foi pregado tanto para quem está vivo, e tanto para os que já morreram. Por quê? Porque Deus sempre dá ao conhecer a cada homem, a cada mulher, para não ter desculpa de dizer que não sabia, mas que nós vivessem segundo Deus em espírito. O que é viver segundo Deus em espírito? Viver imitando Deus. Você não vai ver nada errado em Deus. Imitando Jesus, você não vai ver nada errado em Jesus. Imitando o Espírito Santo, você não vai ver nada errado no Espírito Santo. Por que tem muita gente caindo? A igreja lá, agora, a igreja lá mudou, tá todo mundo pecando, acabou a santidade na igreja, então agora eu estou tristinho, eu também estou pecando porque acabou a santidade na igreja. Meus irmãos, você nunca nasceu de novo, você está idolatrado em quatro paredes, você está idolatrado no homem, na mulher. Para mim, pode todas as igrejas do mundo hoje se corromper. O que eu aprendi, eu vou continuar.